Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Essa capa aqui é antiga, eu prefiro a capa nova, é mais bonita, mas o meu livro é mais antiguinho. Nesse trabalho aqui em conjunto com a TV e Rádio Chico Xavier, é sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês para a gente estudar um pouquinho em conjunto, aprender um pouquinho com Joana. Essa é a ideia, a gente traz aqui capítulos novos toda semana na TV e Rádio Chico Xavier, às 19 horas, todos os sábados, e nas minhas mídias eu posto também às 19 horas, mais ou menos, tá, gente? Não é compromisso certinho, não. Mas mais ou menos às 19 horas do Brasil, às segundas-feiras. Aqui em Portugal agora, 3 horas de fuso, então às 22 horas. E hoje vamos ao capítulo número 6, que se chama A Presença dos Avós. O que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre a beleza dos avós, vamos falar sobre o limite dos avós, vamos falar sobre respeito, palavra tão difícil ainda. Vamos falar sobre a relação do casal e a sogra ou sogro, ou os dois. Vamos falar sobre pais e a interferência nas escolhas dos filhos. Vamos falar sobre avós cooperadores. Vamos falar sobre jogo infantil do amor. Nossa, tanta coisa, hein, gente? Vamos falar sobre a mãe que entrega o filho para os avós. Vamos falar também sobre o abandono dos pais ou avós. E muito mais, é claro. É sempre aqui um desafio. A gente tenta fazer aqui em 30, 40 minutos. Para mim é mesmo um desafio, porque tem muito conteúdo e vocês sabem que eu gosto de falar, né? Então, como a Joana aqui já dá muito conteúdo, dá muita lenha, eu gosto de queimar, aí pronto, juntou fogo com lenha, sabe como é que é, né? Mas vamos lá, vamos começar então, tranquilo, para a gente buscar compreender em conjunto com a Joana aqui, a ideia é sempre essa. Eu primeiramente estou estudando e quero compartilhar com vocês um pouco que faz sentido para mim, tomara que faça sentido para vocês também. Vamos fazer a nossa oração? Então, eu convido a todos, quem quiser fechar os olhos comigo. E assim agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, agradecemos a toda a espiritualidade de luz, em especial Joana de Ângeles, que nos trouxe essa obra para o nosso estudo, para a nossa compreensão nessa dinâmica familiar que todos nós vivemos de alguma forma. Então, dessa maneira, pedimos autorização para aprender um pouco mais e que possamos dar início a mais esse estudo desse capítulo, desse livro. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Vamos começar então. Antes de iniciar, eu quero falar sobre essa questão da beleza dos avós, tá? Que coisa boa, avô e avó. Eu não sei que experiência vocês têm, mas para mim, lembrar dos meus avós, enquanto eu tive eles, hoje em dia eu não tenho mais, é uma felicidade. São só boas lembranças. Normalmente é uma lembrança de muito amor nas nossas vidas, aqueles que tiveram a oportunidade de estar ou estiveram com avós. Então, meu irmão, você que está me escutando, se você tem avô e avó, dá valor, tá? Aproveita. Sabe por quê? Passa rápido. Passa rápido. Para não se arrepender depois, eu deveria, poxa, mas arrumava ali um tempinho. Arruma um tempinho na tua agenda. Dá valor, dá importância para esses que te amam. E se você tem um avô, uma avó que te ama hoje, aproveita, aproveita, estreita essa relação, tá bom? Vamos lá? Vamos começar então. Eu queria só deixar isso um ponto aqui antes da gente começar a ler. E antes desse primeiro trecho, eu vou só falar algumas coisas que eu achei interessantes para a gente entender o raciocínio que Joana nos trouxe. Uma palavra muito legal, muito interessante que eu achei, que eu encontrei, que ela diz o seguinte: ela coloca a família como uma colmeia, a colmeia familiar. Não sei se vocês lembram aquela colmeia da abelha.
ali com todos os pequenos detalhes interligados. E ela fala da importância dessa colmeia e desses membros que pertencem a essa colmeia familiar. E os avós também pertencem, têm a sua importância lá, a sua importância para passar o ensino, para passar a instrução, para passar a experiência, principalmente os avós, quanta experiência, quanta vivência já tiveram, longos anos aqui encarnados, já experienciaram bastante e podem colaborar também nesse processo, buscando também a correção de condutas dessa nova criança ou desse novo netinho ou desse filho que chega no lar, desse espírito que nós aqui recebemos de alguma forma no nosso seio familiar, e a construção de novos hábitos éticos e morais para esse novo espírito. Novo espírito não, esse espírito é muito velho, o que é novo é a criança, é o corpo que ele habita. Então Joana traz um pouco dessa reflexão para eu destacar, para eu não, daí eu destaquei o primeiro trecho que eu quero compartilhar com vocês, que ela nos diz o seguinte, hoje tem bastante coisa, tá gente? Vamos lá. Joana nos diz, nesse conjunto de experiências no lar, os avós desempenham significativa importância quando compreendem a função que lhes corresponde, não as extrapolando sob pretexto algum. Quando isso sucede, perturbações e destrambelhos nos relacionamentos ocorrem na estrutura doméstica. Aí, pessoal, eu destaquei isso por quê? Porque a gente vai falar sobre o extrapolar, como a Joana nos trouxe. Extrapolar o quê? Extrapolar os limites. Essa é a palavra-chave, limites. Pergunta, será que a gente sabe os nossos limites na nossa família? Nessa relação, nesse papel de pai, de mãe, de filho, de avô e de avó? Especialmente de avô e de avó, que esse é o capítulo que Joana de Ângeles destaca hoje para esse nosso raciocínio. Será que a gente sabe o nosso papel? Ou será que está tudo embolado, tudo misturado e não está muito bem delineado, muito bem definido? O que acontece que pela falta de entender esses papéis e esses limites, quando não estão bem claros, quando não estão muito bem definidos, é que começa a acontecer as brigas, que começa a acontecer as confusões. Porque às vezes os avós acreditam, se acham no direito disso ou daquilo. E muitas vezes isso é o papel dos pais, tá? Não é o papel dos avós. Ok? Mas também esses papéis de pai, às vezes os pais não assumem e vai lá os avós e querem com muito amor, buscam assumir, tomar a frente, correspondendo a esse vácuo, a esse espaço que está ali a ser preenchido. Então é algo, de certa forma, muito complexo, que é bom a gente raciocinar, e Joana de Ângeles levanta essas questões aqui para a gente pensar. Porque também existe outra questão, estou só levantando aqui possibilidades, colaborando com Joana aqui. Colaborando não, indo além, não além, mas pronto, trazendo essa reflexão em conjunto. Às vezes os avós também não sabem ou não querem dar, ou não querem ter um papel secundário na vida dessa criança, na vida do netinho. Isso incomoda de alguma forma. E quer estar ali de frente, quer estar ali mais próximo, quer ser mais amado, porque ficar em segundo lugar às vezes não é uma sensação muito boa. Isso acontece também, tá, gente? O que eu vou trazer aqui não é... Eu vou trazer aqui alguns exemplos, alguns casos genéricos que normalmente acontecem nessa dinâmica da família. Mas cada família tem a sua dinâmica, cada relacionamento é um. Então não quer dizer que todos sejam assim. O importante é a gente tentar se reconhecer nesses papéis e perceber como nós podemos melhorar o nosso relacionamento nesse âmbito familiar, evitando as tais brigas,
as tais confusões. O importante é a gente tentar buscar esses papéis e definir eles muito bem. Às vezes a confusão, outro ponto que eu quero trazer aqui, tá, gente? Às vezes essa confusão é tamanha que os avós vivem como se o netinho fossem os seus filhos. Literalmente. Tratam e agem como se fosse o novo filho. Será que é para ser assim? Interrogação. Será que é esse o papel dos avós? Não vou entregar respostas, tá, gente? Vou tentar entregar perguntas para a gente tentar se situar nesse movimento. Agora, deixa eu só abrir um parênteses aqui que é importante. Há muitas famílias que os pais literalmente entregam a guarda para os avós. Então, por causa da ausência desses pais, aí sim, nessa exceção, a gente pode compreender, aí sim, os avós assumem esse papel de educadores que os pais não corresponderam, tá? Mas o que eu quero destacar mais uma vez aqui é a palavra limite. Qual é o teu papel de pai, o teu papel de mãe, o teu papel de avó nessa grande colmeia? Aonde estão os limites? Eles existem? E se eles existem, está bem definido? Será que a tua mãe, avó hoje, ou teu pai, avô hoje, sabe bem esses limites? Será que você também sabe o limite com os teus pais? Será que a criança está sabendo também? Para evitar essa confusão e buscar uma harmonia melhor dentro de casa, no lar? Vamos seguindo? Vamos lá. Joana de Ângeles, ainda nesse raciocínio, tá? Nos diz o seguinte aqui. Vamos lá. Habitem ou não os avós no mesmo núcleo, a sua deve ser uma conduta afável, sem interferências diretas no comportamento dos educadores. A sua experiência é-lhes válida no que diz respeito aos seus compromissos em relação aos demais membros do clã, havendo cessado ao concluir a educação dos filhos e deixando-os agora assumir os próprios deveres. Pessoal, mais uma vez, filho é filho e neto é neto, sem fazer bagunça, sem misturar, tá? Quando a gente passa ou consegue compreender, entender verdadeiramente o nosso papel nessa colmeia familiar, aí a gente passa para um outro estágio. Sabe qual é? É o respeito. E que é difícil demais. Aí que mora o perigo. Aí que a porca aperta. Vou repetir. Respeito, tá? Respeito, porque na maioria das vezes o que acontece é o seguinte: às vezes a gente até sabe o nosso papel e às vezes até já teve briga lá na família, já teve discussão por causa disso, mas mesmo assim vovô e vovó vão lá e metem o bedelho. Sabe por quê? Porque não tem respeito. Uma coisa, gente, deixa eu diferenciar aqui, tá? Quando a gente não sabe, quando a gente não tem consciência, é quando a gente faz sem querer. Agora, quando a gente já sabe, quando já sentou, conversou, foi explanado, vamos lá, vamos entender aqui essa dinâmica, vamos organizar esse pagode aqui que está desorganizado, essa baderna, e ainda assim a gente bate o pé e quer fazer da nossa maneira, tá aí a falta de respeito, tá? O respeito é muito simples, é entender que cada um está no seu quadrado. Vou repetir, cada um no seu quadrado, ainda dentro da família, tudo junto e misturado, mas cada um no seu quadrado. É muito importante isso. Pode parecer uma besteira aqui, um populismo que eu falo, mas é por aí, tá, gente? Somos espíritos reencarnados nessa mesma teia familiar, nessa mesma colmeia, mas somos espíritos únicos no nosso crescimento, com a nossa independência, com o nosso livre-arbítrio. Não vamos misturar as coisas. É para misturar, mas entendendo o posicionamento, o papel de cada um, o momento de cada um, respeitando o próximo,
Aquela história clássica, aquele dizer popular, o meu limite acaba quando começa o do próximo. Na família também tem que ser assim, tá? Ou recomenda-se que seja assim. Não sei como é a família de cada um, mas eu acredito que é o que a Joana quer trazer aqui. Trazer um direcionamento para a gente conseguir se relacionar melhor no nosso meio familiar. Porque enquanto a gente não aprender a se respeitar, pessoal, é certo, ou a probabilidade é enorme, sabe qual é? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Infelizmente, mas é assim que é. É assim que é. Faz uma reflexão na tua família, nas tuas brigas, nos barulhos que já tiveram aí. E vamos tentar entender esse papel, os nossos papéis, o quanto a gente não está respeitando o próximo, está invadindo o espaço do outro, está metendo o bedelho onde não deve. Sabe o que eu estou falando? É por aí, tá, gente? Vamos seguindo, que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Vamos lá? Vamos seguindo. Joana de Ângeles nos destaca não, eu destaquei Joana de Ângeles. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: de maneira idêntica, os apegos excessivos aos filhos masculinos ou femininos geram conflitos com os parceiros, expressando as íntimas insatisfações e frustrações anteriores, agora disfarçadas, que se exteriorizam na condição de sogros falsamente protetores. Inseguros, esses genitores desejam realizar o que não conseguiram quando lhes competia educar saudavelmente, e a imaturidade, os preconceitos, os tormentos pessoais não lhes permitiram fazer. Pessoal, às vezes, deixa eu só fazer um comentário aqui rápido, às vezes Joana parece ser dura, né? Não sei como é que bate aí, mas às vezes eu leio assim e falo, nossa, caramba, Joana, calma lá, pega leve aí, pegou pesado, né? Característica de espírito de luz, gente. Não tem politicamente correto, tá? Não tem mimimi. A coisa é falada como tem que ser. Quem tem essas sensibilidades aqui somos nós. A espiritualidade de luz, que já sabe que é o certo, já alcançou, vai vir aqui para nós e nos mostrar o caminho. Se nos dói, é uma questão nossa. Tá percebeu? Então, estão percebendo o que eu quero dizer? É por isso que a espiritualidade de luz às vezes parece ser dura demais. Mas é com amor, tá, gente? Porque quer nos auxiliar, quer nos ajudar. Joana de Ângeles não perdeu o tempo dela estudando essa obra e tantas obras que ela trouxe através das mãos de Divaldo Franco, porque não tinha nada o que fazer. Isso é uma demonstração de amor de um espírito de luz como esse, que vem aqui nos agraciar, nos entregar esse presente. Para ganhar o quê? Nada. Nada, não é nada, desculpa. Para ganhar, na verdade, a felicidade de um espírito como esse é nós evoluirmos e crescermos com a nossa própria perna. Isso que é o retributo que, de alguma forma, Joana de Ângeles e tantos espíritos de luz desejam, é torcer por nós e vibrar por nós e nos entregar essas ferramentas, como, por exemplo, esse livro, tá? Eu quero só colocar isso porque já aconteceu no passado e vai acontecer muito nesse livro, tá, gente? Paulada na cabeça, tá bom? Mas paulada com amor. A gente que não compreende muito bem essa paulada, tá? Mas vamos lá falar aqui sobre esse trecho que eu separei. Tá vendo? O problema é que eu fujo um pouco do raciocínio, aí me perco, aí os minutos vão passando. Mas vamos lá. O que ela falou aqui dessa questão do relacionamento, das relações mãe e filho, e principalmente, gente, nesse clássico, esse é um exemplo que eu quero trazer aqui, essas relações mãe e filho, tá? Que normalmente, ou não vou dizer normalmente, mas acontece muito uma dificuldade de alguma forma desse desenlace entre a mãe e o filho homem, especificamente o filho homem, tá? Que de alguma forma há essa questão que nutre os dois dessa dependência. Então, é normal e a gente sabe por aí, não estamos aqui para ficar analisando a vida dos outros, tá, gente? Mas só para colocar e pontuar o raciocínio que a Joana vem desmembrar aqui. De alguma forma é natural a gente ver filhos homens
burro velho, entre aspas, tá, gente? Mas vamos dizer assim, já com larga idade, com 50, 60 anos, até mais velhos, 40 e para cima, ainda com a mamãe, debaixo da asa da mamãe. Não é debaixo da asa no sentido de viver junto, não, porque às vezes a questão socioeconômica não permite, são outras questões. O que a gente está falando aqui é nesse relacionamento ainda mãe e filho, que mamãe fala e filho briga, e aquela coisa meio embolada, parece ainda meio criança, adolescente, que a mamãe ainda quer viver um pouco a vida do filho e essa dependência que o filho também cria, e esse processo todo que complica bastante. E geram, por exemplo, não estou dizendo que é sempre assim, tá, gente? Mas geram também, por exemplo, o clássico problema da sogra com a esposa ou vice-versa. Porque às vezes o filho ainda não se descolou a placenta, digamos assim, da mãe, e agora tem um relacionamento novo, conhece uma mulher e pronto, quer ter um relacionamento. Ou pode ser conhecer um outro homem e quer ter um relacionamento. A questão vai ser a mesma, tá? Mas vamos para o clássico aqui, que seria o problema da sogra, né? Da esposa agora, do filho com a sogra. Que às vezes tem essa mescla de sentimento da mãe na posse, porque não quer perder o que é dela, e acredita que o que é dela é o filho, e vai ser sempre, sim, será sempre o filho. Não é questão de perder, mas esse sentimento de que quem é que está levando o meu filho embora, tirando ele de mim, das minhas mãos. Acontece muito desse sentimento de posse, que isso embaralha mais ainda. E às vezes não é só a questão de perder, tá, gente? Mas pior do que perder é perder para outra. E aí, então, complica mais ainda nesse sentido da competição, porque outra mulher veio aqui e retirou de mim o fruto das minhas entranhas. É complicado, tá? Então, às vezes, esse relacionamento já é embolado, de certa forma, por si só, e aí o que acontece? Nasce um filho. Chega um filho na família, então a mamãe deixa de ser mãe, passa e vira avó. E é muitas vezes que essa mãe, agora avó, é quase que a deixa, consciente ou inconscientemente, que ela queria, sabe para quê? Para mergulhar de cabeça no relacionamento desse casal. Para vivenciar e estar ali de alguma forma mais presente, e se meter mais no meio e se embolar mais ainda, tá? Não sei se esse exemplo aqui está ilustrando bem, mas provavelmente vocês já viram e conhecem histórias como essas, né? Se não é você que já viveu uma história como essa, ou vive hoje em dia uma história como essa. E aí, para piorar ainda, o que acontece às vezes é que esse filho ou neto é utilizado para fazer tudo ao contrário do que os pais fazem, no caso, avô ou avó. De alguma forma, jogam contra, sabe? O que eu quero dizer? Concordando ou não concordando, de alguma forma, são essas relações não ajustadas ou não organizadas das nossas famílias. Se a tua família é assim, não se sinta único, tá, meu amigo? Minha amiga, meu irmão, minha irmã. É mais ou menos normal, infelizmente. Mas hoje temos já as ferramentas para mudar. Se a gente tem conhecimento, compreensão, intelecto e a busca da razão, é tentar fazer diferente, é buscar auxílio também, buscar auxílio para tentar organizar o que está desorganizado. Tá legal? Vamos seguindo aqui porque a gente tem o nosso horário. Estou bem preocupado com o horário hoje, tá, gente? Para não ficar aqui e me perder muito. Próximo trecho que Joana nos fala. Quando os filhos elegem os parceiros aos quais se unem, não necessitam da intervenção dos genitores, devendo arcar com as consequências das suas escolhas. Como tiveram a liberdade de identificar-se com outrem
que lhe parece ideal para a sua convivência, é justo que sejam responsabilizados pelo relacionamento, especialmente no que diz respeito à convivência íntima, que ninguém, vou repetir, ninguém tem o direito de interferir em face da sua complexidade e significados individuais. Pessoal, é o seguinte, é aquele clássico quando o filho ou quando a filha está mais velho e quer sair de casa e conhece alguém, começa a namorar e se envolver com alguém, e o papai e a mamãe começam com aquelas frases do tipo: isso não é homem para casar, isso não é mulher direita, essa aí, ó, essa não pode ser a mãe dos seus filhos. É aquele controle de qualidade dos pais, sabe? Que tem que dar aquela passada para dar aquela checada na linha de produção, e aí tem o último ali que dá o aval final, o carimbo. Pode ou não pode? Aprovado ou desaprovado? É ou não é assim, às vezes, que acontece nas nossas famílias? Pessoal, o que é importante a gente dizer aqui é o seguinte, que Joana de Anjos está dizendo, tá? Não é Nelson, não. Quer brigar, briga com ela. Eu sempre falo, briga com ela. Por mais duro que seja, por mais duro que seja, por mais que você saiba que não vai dar certo, que o teu filho ou que a tua filha vai sofrer, que não vai ser legal, que você já consegue olhar e ver além e perceber que, nossa, olha o buraco que ele está se metendo, que ela está se metendo, ainda assim, a escolha é dele ou a escolha é dela. Por mais amor que nós tenhamos e queiramos ajudar, porque a gente ama e não quer ver o nosso filho, a nossa filha sofrendo e se metendo numa rabuda, num buraco, num problema. Aí vem a pergunta, o que eu posso fazer, Nelson? Então o que os pais podem fazer? Conversa. Senta e conversa. Puxa a cadeira e puxa para o racional. Tá? Senta na mesa e puxa para o racional, principalmente nesse momento que os filhos estão com o emocional aflorando e está naquela paixão, às vezes aquela paixão cega e não conseguem perceber e vislumbrar as coisas. Vamos tentar orientar, vamos tentar fazer pensar, vamos tentar puxar para uma simulação. Simula no racional. Simula como, Nelson? Conversa. Você consegue se ver com fulano daqui a 2 anos? É isso que você quer? O que você está buscando? Tem certeza? Poxa, vamos analisar aqui. Mas olha só, de boa, tá, gente? Cuidado, atenção com a hostilidade. Cuidado para não começar já brigando. Cuidado para não agredir, para não criar as resistências. Porque basta criar uma resistênciazinha, sabe o que vai acontecer? A gente vai perder o nosso filho, a nossa filha, se afastando dele, que cria os bloqueios. E aí o seu filho, a sua filha, que está apaixonado pelo fulano, pela fulana, já sabe que não pode conversar com o pai ou com a mãe, porque eles vão falar mal do fulano, ah, não dá mais, eles não têm cabeça para isso, desaprovam no relacionamento, só querem o meu mal. Cria o bloqueio. Então, se você quer ajudar, quer colaborar de alguma forma, cuidado para a hostilidade, para não ficar falando mal do fulano ou da fulana. Tenta ter uma sensibilidade, uma maleabilidade nesse momento, para não ser pior e não acabar se afastando, tá? Lembrando que nós somos todos espíritos diferentes, em momentos diferentes, e temos necessidades diferentes. E é por isso que nós aqui encarnados, o teu filho e a tua filha, se conectam também com espíritos diferentes, mesmo ao teu contragosto, tá? É difícil a gente vislumbrar e visualizar isso, mas está aqui a doutrina espírita para nos auxiliar, é que de alguma maneira, de alguma forma, por mais que fuja a nossa compreensão, essas pessoas fazem parte do momento deles, do crescimento deles, do aprendizado deles, como já fizeram do nosso também, no nosso passado. Olha para o teu passado,
como você se envolveu, não sei de vocês, mas provavelmente com pessoas e um monte de besteira lá atrás, aquele era o seu momento. Claro que você não quer replicar isso para o teu filho, você quer proteger e colocar ele aqui. Diálogo, conversa, troca. É através dessa troca que a gente vai conseguindo estabelecer e se aproximar cada vez mais. O que muitas vezes falta é exatamente isso, é conversa, é sentar e dialogar, fazer pensar, fazer raciocinar, não entregar o pacote completo e falar, olha, não vai, filha minha não vai se meter com um traste desse. Não, 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 filho meu, você não vai se meter com essa tipinha aí qualquer. Não é assim que a coisa acontece, gente. Aí afasta, tá? Vamos tentar se aproximar e não afastar. Vamos seguindo? Vamos lá. Mais um trecho que eu separei aqui. Joana de Ângeles nos diz: assim, cabe-lhes a assunção dos deveres em relação à prole, não transferindo para os atuais avós, cuja contribuição não deve ir além da condição de cooperadores quando solicitados, de apoio e de carinho, eximindo-se a grave postura de acobertar erros dos netos, de agir equivocadamente em relação a eles, acreditando que a orientação dos genitores está incorreta. Basta uma reflexão singela para dar-lhe sentido à conduta. Gostaria que anteriormente os seus pais interferissem na maneira como se conduziram em relação aos filhos? Interrogação. Não fazer ao trem o que não gostaria que ele fizesse, não fazer ao trem o que não gostariam que lhes fosse feito, continua sendo uma regra áurea de convivência em todo o grupo social, especialmente no familiar. Pessoal, então o que eu destaquei aqui? Os avós cooperadores. Mas sabe quando? Quando solicitados. Os avós cooperadores, quando solicitados. Será que os avós cooperam quando solicitados? Interrogação. Você, avô, você, avó, aguarda ser solicitado para cooperar? Aguarda o teu momento? E volto a dizer, gente, eu não estou aqui para dizer o caminho certo ou o caminho errado. Não estou aqui para julgar, tá, gente? É só para suscitar as questões nesses papéis, como a Joana nos trouxe, que são muito importantes. E outra coisa que eu destaquei aqui também é essa história que o jogo infantil do amor, que existe muito, esse joguinho do infantilizado ainda, não infantil da criança, do neto não, tá? Infantil somos nós, de alguma forma, que entramos nesse jogo do amor, porque tem avó, e não todos, repito, vou frisar bem isso, tá? Só exemplos aqui para a gente pensar, que dão tudo que o neto quer. Por que será? Às vezes, sabe por quê? Para ele me amar mais. Me amar mais do que ama mamãe e papai, num jogo de comparação de amor, competindo de alguma forma com os pais. Sabe aquela história de que netinho ama a vovó porque a vovó deixa, sabe? Mesmo sabendo que não é o certo, mesmo sabendo que aquilo não é muito legal, que está errado, mas ainda assim faz. Aí vem aquele pensamento, aquela frase, ah, mas a avó pode, né, Nelson? Questão, tá, gente? Será mesmo? Será que pode mesmo tudo? E essa questão da responsabilidade na educação para essa criança? Será que a gente está ajudando? A médio e longo prazo? Será que a gente está ajudando ou de alguma forma a gente pode estar prejudicando essa educação, esse ensino, porque a gente quer fazer da nossa maneira? Ou porque talvez a gente não concorde com a educação que os pais estão dando, e aí dá uma ignorada, finge que não vê e faz da nossa forma? Não, porque eles não sabem o que estão fazendo. Deixa que eu faço da minha maneira, que é a minha maneira que é certa. Será? Fica o questionamento.
Seguindo. Já passou já quase 35 minutos, tá, gente? Eu vou tentar cumprir o meu horário dos 40. Joana de Ângeles. Filhos, especialmente femininos, aturdidos e irresponsáveis, desejando viver em desregramento sexual, quando se tornam mães sem estrutura, ao invés de haverem tomado providências para evitar a fecundação e não fizeram, entregam às mães os filhos do desamor e da leviandade, como se fossem crias abandonadas partindo para novas e desvairadas condutas. Infelizmente, algumas genitoras que se fazem superprotetoras dessas filhas insensatas, tomando-lhes o rebento, estimulam-nas ao prosseguimento da inconsequência que às vezes raia pela desventura, assim ajudando-as em mais comprometimentos morais e espirituais. Insistem para que assumissem o dever em relação à prole e seriam, pelo menos em parte, seriam coarctadas. Nossa, difícil essa, hein? Coarctadas. Nem sei o que ela quer dizer, mas vamos lá. Seriam pelo menos coarctadas na falsa liberdade ante o dever de experienciar a vivência ao lado desses seres que reiniciam a jornada terrestre em situação afligente. A ignorância de muitas dessas almas maternas, avós, por imposição do descompasso moral dos filhos, também desconhecedores dos códigos de honra, respondem pelas extravagâncias desse órfão de pais vivos. Então, gente, é o seguinte, é quando se faz filho e joga na mão dos avós. E depois faz de novo, se repete, e depois faz de novo. E aí vem a seguinte pergunta para a gente pensar aqui. Até onde os avós colaboram nesse processo, mesmo querendo ajudar, tá? Nessa conduta dos filhos. No caso, ela está seguindo mais para o sexo feminino. As mães que jogam os filhos nas mãos dos avós. E aí vem esse outro questionamento. E o desdobramento espiritual com esses compromissos que são adquiridos na chegada desse filho /neto hoje? Tá todo mundo de alguma forma junto. Esse filho que chegou, você, avô, avó, corresponsável de alguma forma nesse processo que talvez por imprudência a tua filha buscou esse caminho. Então é muito complexo tudo isso, mas de alguma forma nos faz pensar, tá? Recomendo sempre a gente ler. Eu só destaco algumas coisas aqui, tá, gente? Mas a Joana sempre traz um raciocínio completo. Eu destaco alguns pontos aqui. E para finalizar, eu destaquei esse ponto aqui. Joana nos diz: multiplicando-se nos dias atuais, sob pretextos e justificações descabidos, o abandono aos pais idosos, afastados dos netos, atirando em prisões douradas, lares para a terceira idade, onde não são visitados, ou são uma vez por ano, ou mesmo abandonados nos tugúrios da miséria onde residem, longe dos netinhos que lhes constituíram com a inocência e a garrulice peculiares à infância, motivo de alegria e felicidade. Na construção familiar também ocorre, em não poucas ocasiões, serem empurrados para os porões, os quartos dos fundos dos lares confortáveis e proibidos de aparecerem para não causarem constrangimentos aos filhos, saudáveis e ingratos, desfilando nas reuniões domésticas da ilusão com os seus amigos. Todos, porém, envelhecem, enfermam e morrem. É a lei da vida. Os avós na família são bênçãos de amor que nunca se devem transformar em focos de dissensão ou de malquerença. Esse é o trecho final
que eu deixei aqui para o raciocínio, a gente já está estourando o nosso horário, que a gente vai falar sobre esse processo do abandono dos pais, no caso dos avós hoje em dia, que é uma tristeza completa, infelizmente. E também, de alguma forma, tentando tirar algo positivo disso, é um convite à reflexão. A reflexão no amor. A, de alguma forma, tentar retribuir aqueles que tanto nos deram durante a nossa vida. Porque muitos são aí, e isso é muito normal, serem excluídos, esquecidos, bloqueados, jogados de lá num lar, numa casa de idosos, quase que despachou o problema. Sabe quando a gente tem um negócio que a gente não gosta mais, aí tem lá um basculhante na casa, lá um quartinho dos fundos, a gente vai lá e joga aquilo lá, tranca, para nunca mais ver, sabe? Incomoda, chato, não quero mais saber disso. Já não tem mais serventia na minha vida? Tem muitos pais ou avós que são tratados dessa maneira, infelizmente, isolados aí num quarto ao lado, aquele lá dos fundos, que ninguém tem acesso, que não faz muito barulho, não incomoda muito, deixa lá quieto, dá uma isolada lá, sabe? E quanta dor, quanto sofrimento desses avós que passam, que nos amaram tanto e ainda nos amam, mas infelizmente de alguma forma muitos de nós não damos valor. Então que a gente possa de alguma forma buscar o aprendizado no amor mais uma vez. E nessa dinâmica do aprender a amar, a família é a lição número 1, tá bom? Que a gente possa primeiramente aprender a amar nesse contexto, nessa dinâmica, ou melhor, nessa constelação familiar. Primeiro a gente ama ali, depois a gente consegue multiplicar esse amor para fora. Pessoal, estourei meu horário. Então, esqueci de dar a palavra-chave de hoje. Peço para vocês, vai ser abandono. Então faz um favor, se você teve até agora o final, eu peço para vocês, ou para você que me escuta, escreve para mim aí, abandono. É a palavra-chave, é uma brincadeira que eu faço para saber quem me acompanha, quem está comigo, para quem faz sentido esse estudo em conjunto, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Eu vou fechando aqui com a oração e peço, quem quiser, é claro, e sentir à vontade, para fechar os olhos comigo. E assim, mais uma vez, primeiramente agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, nosso companheiro. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos cerca em momentos como esse, de estudo, de reflexão, em torno da palavra, dos ensinamentos do Mestre Jesus. Em especial agradecemos a Joana de Ângeles por todo esse amor através de uma obra como essa. Muito obrigado. E pedimos assim autorização para dar encerrado mais esse estudo desse capítulo. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. 43 minutos, ó, viu? Eu corri e estourei mesmo assim. Mas acho que foi bom. Pelo menos para mim foi. Tomara que para vocês também. Até semana que vem. Ah, esqueci de falar. Semana que vem vai ser o capítulo só dos tios. Capítulo número 7. Os tios. Joana vai falar só sobre os tios. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.